Olá pessoal, mais uma vez aqui Otávio Castellani, na parte de hidrostática. Então vamos lá nesse primeiro problema aqui. Um cilindro formado por duas substâncias de massas específicas X e ρ flutua em equilíbrio na superfície de um líquido de massa específica μ na situação representada na figura. Determine, em função de μ e ρ, a massa específica de X. Então beleza, senhores, então tá aí o desenho. Lembrando que massa específica e densidade para fluidos é a mesma coisa. Então o que a gente pode ver aí? Que existe esse corpo, né? Que é um corpo heterogêneo, ele é formado por duas substâncias, uma substância com massa específica X e a outra com massa específica ρ, e estão flutuando num líquido de densidade de massa específica μ. Então veja que a parte que é feita com a substância de densidade ρ tem a altura h, isso é um cilindro, então nota que a área é a mesma para todo mundo aqui, né? A área da base. E a altura do x, da parte que é feita com material x, é h sobre 2. E observa que a parte que está dentro do líquido é uma altura h sobre 2. Então, primeira coisa a se observar, é um problema de flutuação. Se é um problema de flutuação, acabou, senhores. Empuxo na área. Tem que lembrar logo do empuxo. A gente pode aqui, ó, deixa eu colocar uma outra cor. Vamos analisar o que está acontecendo. Se esse cara está em equilíbrio, ele está flutuando, então vamos ver as forças que estão atuando nesse corpo. Você tem aqui, basicamente, peso, né, que eu vou chamar de FP, tá? Para não confundir com P de pressão, caso tenha, mas não vamos trabalhar com isso. Então, força-peso e simplesmente empuxo. Essas são as forças que a gente sabe que existem quando você está lá com um corpo flutuando, você tem um empuxo, que vem do princípio de Arquimedes. Ok, então se esse cara está em equilíbrio, de cara eu já posso dizer que empuxo é igual a força-peso. Tá claro aí. É o equilíbrio de forças. Primeira lei de Newton. Ok, mas vamos analisar uma coisa. Essa força-peso daí é devida a quem? Nota que essa substância é composta de duas outras, né? É um corpo só, mas composta de substâncias diferentes. E cada uma com uma massa específica, com uma densidade. Então, no fundo, esse peso aqui é o peso total. Então, eu posso interpretar essa força-peso aqui como a força-peso da parte que é feita com a densidade X e da parte que é feita com a densidade ρ. Então, na verdade, o que eu tenho aqui empuxo, na verdade, essa força-peso é a força total, o peso total. É a força-peso relacionado ao corpo de densidade X mais a força-peso relacionado ao corpo de densidade ρ. E aí podemos abrir as expressões, né? O que é empuxo? Empuxo é a densidade do líquido, né? Gravidade e volume de líquido deslocado. Igual, quem é a força-peso do corpo X, né? Peso pode ser escrito como ρgv. Então vai ser o quê? A densidade do corpo X, a gravidade e o volume do corpo X, mais a força-peso do corpo ρ, que é a densidade do corpo ρ vezes a gravidade vezes o volume do corpo ρ. E aí, ó, de cara, porque nota que isso é um exercício que no fundo é literal. Então, ó, eu tenho gravidade em todos os termos. Se eu tenho gravidade em todos os termos, eu posso simplificar, né? Então, essa gravidade pode cortar com essa gravidade, pode cortar com essa gravidade. Ou seja, todas as parcelas têm a variável, então ela pode ser simplificada. E aí o que me sobrou? A densidade do líquido, volume de líquido deslocado, é igual a densidade do corpo X vezes volume do corpo X, mais a densidade do corpo ρ vezes volume do corpo ρ. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir os dados do problema, né? Porque ele me diz que o corpo, a densidade do líquido vale μ, a densidade do corpo X vale X, a densidade do corpo ρ vale ρ. Então eu vou fazer essas substituições. Mas antes, vamos analisar uma coisa, esses volumes. Primeira coisa, quando eu estiver trabalhando com problema de flutuação, a primeira coisa que eu tenho que me chamar a atenção é o volume de líquido deslocado. E o que é o volume de líquido deslocado? É o volume do corpo que está dentro do líquido. Isso é o que eu tenho que me preocupar mais, gente. Toda vez que eu estiver trabalhando com problema de empuxo.
verificar o quanto, qual é o volume do corpo que está no interior do líquido. Isso é que é o volume de líquido deslocado. Então, colocando aqui do lado, ó, o que é o volume de líquido deslocado? Né? Tá sendo esse cilindro, né? É um cilindro aqui, ó. É esse cilindro de altura h/2 que está dentro do líquido. E qual é o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. A altura desse cilindro é h/2. Ok. Vamos ver os outros casos. Ó, o volume do corpo X. Volume do corpo X. Também, ó, é um cilindro, né? Então é a área da base vezes a altura do corpo X, que é h/2. E o volume do corpo ρ. O volume do corpo ρ é, ó, a área da base vezes a altura do corpo ρ. A altura do corpo ρ é isso tudo, né? É o Hzão. Então, observa que os volumes, tanto de líquido deslocado e quanto os volumes de cada corpo, estão separados aqui. E agora eu vou substituir os valores que eu tenho. Então, quem é a densidade do líquido? O problema me disse que vale μ. Então, substituindo. Quem é o volume de líquido deslocado? Ali, ó, já calculei. A vezes Hzão/2 é igual. Densidade do corpo X, ele manda colocar como X. Volume do corpo X, A Hzão/2. Mais densidade do corpo ρ, ele chama de ρ mesmo, vezes volume do corpo ρ, que é A vezes Hzão. Posso fazer já umas simplificações, né? De cara a gente já viu umas simplificações que a gente pode utilizar. Ó, A em todas as parcelas, posso simplificar. Hzão em todas as parcelas, também posso simplificar. Beleza. E aí o que me sobrou agora? Daqui, μ/2 é igual x/2 mais ρ. Né? O que ele quer? Determine em função de μ e ρ a massa específica de x. Então eu tenho que encontrar x. Então, gente, é só agora trabalhar isso aí, né? Eu vou jogar o ρ para o outro lado, então vai ficar x/2 é igual a μ/2 menos ρ. E agora esse 2 passa multiplicando. Então x é igual a 2μ, né? Sobre 2 menos 2ρ. Posso cortar 2 com 2. Simplesmente x pode ser escrito como μ menos 2ρ. Então tá aí a densidade ou a massa específica x escrita em função de μ e ρ. Certo, pessoal?